Cadê aqui? Aí, beleza. A Flávia tá gravando, ainda bem. Semana passada eu acabei gravando depois, mas a gente gravou, né? Ou eu esqueci completamente. Vocês lembram, gente? Gravou porque eu assisti a aula hoje. Ah, beleza. E aí eu vou pegar, para ficar mais fácil, eu vou criar um link no YouTube e aí eu coloco no Moodle, quer ver? Ó? Deixa eu só ver aqui, ó, se tá aparecendo vê se tá aparecendo na tela para vocês. Tá aparecendo? Tá aparecendo, tá no site do IF. Sim. Aí, aqui na nossa pasta aqui do Moodle, mecânica técnica, eu mexi nas pastinhas minhas aqui hoje, ó. Aí, mecânica técnica, apresentação, né? Nosso espaço da disciplina. Aí, materiais para download. Eu sempre vou colocando aqui, semana 1, coloco o material que a gente viu na semana 1, semana 2, semana 3. E aí, dentro daqui, eu não fiz isso ainda, ó, eu coloquei o material da aula passada que a gente falou de ensaios mecânicos. Só que aí eu vou subir o vídeo, eu vou procurar aqui no Skype, porque senão fica ruim, né? Para vocês pesquisarem depois, tem que ficar subindo a conversa, achando os vídeos. Aí eu vou pegar o vídeo, vou subir vou colocar no YouTube, e aí eu venho aqui e coloco o vídeo aqui. E aí toda semana, então, vai ter os nossos vídeos aqui no Moodle. Então eu deixei aqui organizado a disciplina, coloquei aqui os nossos horários de encontro, que é de quarta e sexta as nossas aulas. Quarta as 2 primeiras e sexta as 2 últimas. Então a gente se encontra aqui online. E aí na quinta-feira também online no Skype. Quem precisar de atendimento ao aluno me procura das 18 às 19. Horário de atendimento ao aluno. Aí quem tiver dúvida, mas tá tudo certo já, o nosso link do Skype aqui pra gente conversar. E aí eu vou colocando aqui. E aí no Swap, eu coloquei o plano de aula nosso aqui. Dentro do Swap está aqui a nossa disciplina, mecânica técnica. É aqui que eu vou colocando as presenças, né? E as notas. Então eu lancei já, por exemplo, a aula da semana passada, introdução à disciplina, apresentação da disciplina dos critérios de avaliação. E aí depois eu venho aqui, dependendo aí de quem está participando e quem vai entregando as atividades, eu vou pondo presença ou falta. Coloquei o plano de aula aqui. Vocês devem, não sei se vocês têm acesso ou o coordenador tem que aceitar ainda, não sei se já aparece para vocês. Mas a gente tinha combinado lá de 70% prova e 30% lista. E aí, como são dois bimestres, né, que a gente fala, que compõem o semestre, então a primeira metade aí do semestre a gente fica com 35% para prova e 15% para lista, dando 50%. E os outros 50% do final, 35% prova, 15% lista. E aí eu coloquei aqui o plano de aula com as datas de aulas nossas. Aqui tem 2 datas por semana, porque a gente se encontra 2 vezes por semana, né? E aí a gente tem uns sábados letivos aí. Aí a ideia é eu não dar aula online no sábado letivo, mas aí a gente vai conversando. Por exemplo, essa semana, sábado, é um sábado letivo de sexta, se eu não me engano. Então, ó, eu dei aula semana passada, dia 31, que foi uma quarta, e hoje, que é uma quarta. Aí sexta a gente se encontra de novo, só que aí sábado é sábado letivo. Então, é com dia letivo aqui. E assim vai indo, até a gente completar 20 semanas. E aí, o que eu fiz? Na 10ª semana, eu coloquei a nossa primeira prova. 28 de maio. Então, passou 10 semanas, metade do semestre. Aí, a gente faz uma prova. E lá na 20ª semana, no finzinho do semestre, 28 de julho, a gente faz uma segunda prova.
E aí, no decorrer de todo o semestre, a gente vai fazendo a lista de exercício, que eu vou pondo tudo aqui no Moodle. Entrega de atividade, igual a gente fez semestres anteriores. Tudo bem, gente? Só recapitulando aí para ver se tá tudo certo. Tudo bem? Sim. Aí, uma coisa que eu preciso ver, mas eu acho que deve estar ok, porque pelo menos em GPI acho que eu não tive esse problema. Eu preciso ver quem está matriculado no Swap aqui. Por exemplo, 30 pessoas aparecem aqui para mim. Eu preciso ver se o Arthur, o Bruno, o Diogo, se todos os 30 que estão aqui estão tendo acesso ao Moodle aqui. Então depois eu só preciso lembrar rapidinho como que faz isso. Tem alguém que não está enxergando a minha disciplina no Moodle? Do pessoal que está online aí, tem alguém? Ou todos têm acesso ao Moodle? Eu tenho acesso. Tá, se alguém não tiver, fica mais fácil para mim, mas eu vou olhar, porque em automação, por exemplo, a gente tem que inserir os alunos às vezes. Às vezes no Swap está tudo certinho, mas chega no Moodle não está todo mundo. E aí o aluno não tem acesso à disciplina. Mas aí eu vou ver certinho, se alguém tiver algum problema, Ô, me avisa. Nath, eu não vi minha cara aí na sua lista de chamada, mas eu tô matriculada, tá bom? Na sua disciplina. Ah, tá aqui, ó. Ah, tá. Passou Então, rapidinho, obrigado. Então, aqui geralmente tá tudo certo. É lá no Moodle que às vezes não aparece vocês pra mim, todo mundo. Você consegue ter acesso à disciplina lá no Moodle, você lembra? Você chegou a dar uma olhada? Tranquilo, não, já acessei sua disciplina. Eu Ah, vi se beleza. tinha alguma atividade hoje. Obrigado. Tá. Beleza, Elaine. Aí depois eu dou só uma conferida aqui. Porque teve turma que eu tive que adicionar o aluno por aluno aqui no Moodle. Tava tudo certinho no Swap. E aí eles não apareciam no Moodle. Aí eu tive que adicionar um por um. Mais tranquilo, gente. Deixa eu ver aqui. Então a Flávia falou que tem o vídeo aqui, então depois eu vou olhar certinho para jogar no YouTube e jogar lá no Moodle. Então só para recapitular aqui, ó, semana passada, na quarta-feira, a gente falou de ensaios mecânicos, né? E aí eu falei para vocês mais ou menos as três grandes áreas da mecânica. E falei que na nossa disciplina, a gente aborda um pouco de materiais e um pouco de estruturas, né, sólidos que a gente fala. E é isso aí que compõe a nossa disciplina de mecânica técnica. E aí eu comentei com vocês dos ensaios mecânicos que existem, e dependendo do nosso projeto, da nossa estrutura, da nossa aplicação, a gente precisa de determinado material que tenha determinadas propriedades, e essas propriedades a gente consegue analisar através de ensaios mecânicos. Então eu faço ensaio mecânico no material, vejo se ele atende, né, se ele tem, por exemplo, a dureza ou a resistência à tração, enfim, resistência à compressão desejada para o meu projeto, e aí eu aplico ele no meu projeto. E essas propriedades que eu consigo descobrir em ensaios mecânicos, tanto destrutivos, às vezes, quanto não destrutivos, é mais ensaios destrutivos, né, que a gente consegue. Eu comentei com vocês que não destrutivos geralmente é para ver defeito, trinca, né? A gente viu um exemplo do ensaio de líquidos penetrantes, que a gente faz uma peça acabada, né, num produto final. Mas geralmente quando a gente quer saber essas propriedades, a gente faz os ensaios destrutivos para descobrir as propriedades, que são várias. E essas propriedades têm a ver com a estrutura atômica do material, processamento que ele passou, a composição química. Esses três fatores me geram propriedades, que eu faço ensaios para descobrir essas propriedades, e aí eu vejo se eu posso aplicar o material no meu projeto. E aí, resumindo, foi isso que a gente falou semana passada. A gente utiliza uma máquina, aplica o esforço que a gente tem interesse, tração, compressão, torção, flexão, cisalhamento, dureza, para saber aqui no ensaio qual que é a resposta do material, né, a esse esforço. E aí a gente tem várias propriedades. Então, resumindo, semana passada eu falei isso. Aí eu dei o exemplo de ensaio de tração, que é um ensaio destrutivo.
E dei o exemplo de ensaio de líquidos penetrantes, que é um ensaio não destrutivo. E aí hoje, antes de entrar no primeiro tópico aqui da nossa disciplina, que eu comentei que a gente vai ter que começar a fazer uma revisão de trigonometria, porque a gente vai trabalhar com forças envolvidas no projeto, né? Forças envolvidas em estruturas, né? Porque quando eu falo aqui, ó, deixa eu voltar no slide. Quando eu mostro isso daqui para vocês, ó, são forças, né? Estou tentando alongar essa barra aqui, tô com uma força para a direita e uma força para a esquerda. Força de tração. Como a gente vai falar de forças em estruturas, em vigas, força é um vetor, né? Tem módulo, direção, sentido. Então a gente vai ter que decompor a força. Então a gente vai trabalhar com triângulos e por isso que a gente tem que fazer uma revisãozinha de trigonometria. Mas antes de chegar nisso, que é o primeiro assunto nosso aqui, adição e subtração de vetor, porque a gente vai falar de vetor força. Antes disso, eu só quero dar uma pincelada aqui em materiais com vocês, para vocês terem uma ideia aqui do tanto de tipo de material que existe, que eu nem coloquei todos aqui, são vários, né? Mas só uns exemplos para a gente ter uma ideia, né? Como eu falei para vocês não tiveram uma disciplina específica de mecânica ainda, então por isso que eu quis dar aquela bem resumida de áreas que a mecânica envolve, e materiais é uma delas, que é muito importante, só para a gente ter uma ideia aí do que a gente está falando, né, na disciplina, no decorrer da disciplina. Então, por exemplo, eu falei que os materiais eles têm as propriedades deles. E eu tenho vários materiais. Tenho ligas metálicas, que podem ser ferrosas, não ferrosas. Ó, se vocês quiserem me interromper, pode interromper, tá? Vocês estão me ouvindo bem, né? Sim. Você só vai dar uma passada nisso, né? Que é bastante slide, né? Eu fiquei um pouco. Vixe, não ouvi nada, Flávia. Nesse slide que você colocou agora, você só vai dar uma passada, é isso? Sim, vou comentar eles só para vocês terem uma ideia, não é nada que eu quero que vocês decorem porque eu vou falar de vários materiais aqui só para vocês terem uma ideia, né? Do porquê que a mecânica tem essa grande área de se divide, né? A engenharia mecânica em três grandes áreas e a materiais é uma área delas. Mas eu vou só passar aqui para vocês terem uma ideia. Que coisa vocês me interrompem aí. Mas então, o que eu estava falando é que a gente tem diversos tipos de materiais. Cada um vai ter uma propriedade e dentro de um projeto eu posso, dependendo, usar vários materiais diferentes. Então, esse slide aqui, ele fala um pouquinho de ligas metálicas, definições, aplicações e processamento. E aí a gente vai falar como as ligas metálicas são classificadas e o uso delas, quais as técnicas de fabricação mais comuns. Então, ó, quando a gente fala de materiais, de metais, a gente tem as ligas metálicas ferrosas, que são basicamente ligas de ferro-carbono. Então, tem o elemento ferro ali, ferro-carbono. E dependendo da porcentagem de um e de outro, essas ligas metálicas ferrosas podem ser aços ou podem ser ferros fundidos. E se eu for falar de ligas metálicas não ferrosas, ou seja, que não tem aqui o elemento ferro, posso falar de cobre, alumínio, titânio, vários outros elementos. E aí, dentro dos aços, eu tenho infinitos tipos de aço, com infinitas propriedades diferentes. Vários tipos de ferro fundido com também propriedades diferentes. E ligas não ferrosas também, cada um com a sua característica. E aí, vindo para a área aqui de aços e ferros fundidos, que a gente fala bastante, do material aço, né? É uma liga metálica ferrosa, ou seja, vai ter o composto, vai ter o ferro, né? Vai ter na composição o ferro presente. E aí, quando a gente começa aqui, nessa parte, o GUS é o primeiro produto que a gente tem quando a gente reduz o minério de ferro. Então, a gente tem a extração de minério de ferro e num alto forno, o produto que a gente consegue é esse produto chamado gusa. Só que geralmente ele não é utilizado porque ele tem muito carbono
E isso faz com que ele seja quebradiço e não dê para utilizar, porque tem bastante carbono. Eu até comentei com vocês mais ou menos semana passada que se a gente fosse ensaiar um material com um aço 1020, por exemplo, e um aço 1060, aqui para vocês com aço 1020 tem 0,2% de carbono. Um pouquinho, mas se eu for para um aço 1060 que tem 0,6, tem mais carbono, ele vai ficando cada vez mais duro. E aí, dependendo da aplicação, a gente viu lá que o material pode ser dúctil, pode ser frágil, e aí, dependendo da propriedade, ele não é adequado para o nosso projeto. Então, 5% de carbono para um aço é muita coisa. Até que não é nem considerado, assim, não é considerado aço, né? Já é ferro, ferro fundido. Só que ele é muito quebradiço. Então ele não tem uso direto. E aí ele é considerado uma liga de ferro e carbono, esse GUSA que a gente obtém aí logo de cara quando a gente reduz o minério de ferro. Ele é uma liga de ferro e carbono que contém de 2,11 a 5% de carbono. E aí a gente fala que tem elementos residuais aí no processo todo envolvido, né? Quando a gente extrai o minério, faz essa redução, tem elementos residuais ali. Tem resquício de silício, de manganês, de fósforo, de enxofre. E aí a gente pega esse GUSA, esse ferro GUSA que a gente coloca ele num cadinho, né, no alto forno para formar os lingotes. E aí esses lingotes que são usados para produzir o ferro fundido ou o aço, né? Quando a gente consegue ali extrair o carbono em excesso. Diminuir esse 5% de carbono aí que é bastante. Então eu pego o GUSA, depois que eu extraí depois que eu fiz a extração do minério de ferro, eu consegui o GUSA. Peraí que travou aqui. Depois que eu consegui o GUSA, então, travou de novo. Eu utilizo um cadinho no alto forno para formar os lingotes. E os lingotes, então, a gente produz o ferro fundido e o aço. A metalurgia, que a gente escuta falar muito em metalurgia, siderurgia, a metalurgia, ela é a área que trata que cuida dos metais, né? Que fala de metais. É o conjunto de técnicas e processos que são utilizados para extração, beneficiamento e processamento industrial dos metais. Metais, então, de uma forma geral aí. Só que quando eu vou especificamente para a área aqui de ferrosa, ó, que tem aço e ferro fundido, aí eu vou para siderurgia. Então, metais em geral, que podem ser ferrosos e não ferrosos, né? Ligas metálicas ferrosas e não ferrosas, só que quando... Isso aí é metalurgia. Quando eu vou para a área de aço e ferro fundido, eu vou para siderurgia. Então, metalurgia, processos usados para extração, beneficiamento e processamento industrial de metais. Estuda e gerencia os metais desde a extração do subsolo até a transformação em produtos adequados ao uso, né? E aí designa um conjunto de procedimentos e técnicas para extrair, fabricar, fundir e tratar os metais e suas ligas, ou seja, metais de uma forma geral. Agora, quando eu vou para aço e ferro fundido, aí eu falo em siderurgia. Siderurgia e metalurgia. Então eu tenho o ferro gusa lá no começo, que é um ferro bruto, ou ferro de primeira fusão, que é o que eu obtenho logo depois da extração do minério de ferro. Tenho ferro fundido. Quando eu faço um processo aí, tiro um pouquinho já de carbono, eu consigo ferro fundido. Se eu tiro um pouquinho mais de carbono ainda, eu tenho um aço comum. E também tenho aços especiais, que são aços que a gente adiciona elementos de liga propositadamente. Então, o aço comum, que a gente vai falar aqui, são ligas basicamente formadas de ferro e carbono. Agora, quando eu quero adicionar algum elemento de liga, cromo, por exemplo, para conseguir alguma propriedade no material,
Aí eu falo que são ácidos especiais. Então, a metalurgia, ó, cuida de aço comum, que é o aço carbono, aço especial, que eu adicionei algum elemento de liga, ferro fundido, que tem uma porcentagem maior de carbono, e tudo isso a gente vai obtendo lá do ferro gusa. Então, qual que é a definição de aço? Aço é uma liga de ferro e carbono, e o teor de carbono ali vai ser de 0,08% a 2,11%. Então, sempre que eu falar em qualquer tipo de aço, o máximo de carbono que esse aço vai ter, por definição, é 2,11%. De 0,08, que é pouquinho, até 2,11%. E aí pode ter outros elementos residuais que vêm do processo mesmo, né, de produção. Ou a gente pode adicionar elementos de liga, igual eu falei, que são os ácidos especiais. O aço carbono, ele não tem adição de elemento de liga. Ele é basicamente o ferro e carbono e algum resíduo. Mas é basicamente ferro e carbono. Se eu adicionar um elemento de liga, por exemplo, cromo, para tornar o aço um aço inoxidável, ele é um aço liga. E ferro fundido é quando eu tenho a liga de ferro e carbono, só que a porcentagem de carbono é maior que 2,11. Então, para ser considerado aço, por definição, a porcentagem de carbono é 0,08 a 2,11%, e ferro fundido é a partir de 2,11%. E aí a gente foi vendo que quanto maior a porcentagem de carbono, mais quebradiço o material se torna, né? E aí, qual que é a classificação dos aços? A gente viu a definição, o que é um aço. E aí, agora a gente vai ver a classificação. Quando a gente fala um aço 1020, um aço 1060, por exemplo, a gente tem algumas normas para classificar os aços. A gente tem a SAE, Sociedade de Engenheiros de Automotores, a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, a AISI, que é o Instituto Americano de Ferro e Aço, que estabeleceram normas que indicam a composição e a classificação dos aços. Então, é uma norma americana. E aí, como exemplo aqui que a gente conhece quando a gente fala bastante, quando eu estou falando do aço 1020, por exemplo, essa é a composição do SAE, Sociedade de Engenheiros de Automotores. Quando eu falei para vocês semana passada do aço 1020, do aço 1060, o que seriam esses números, né? Como que é essa classificação de acordo com a SAE? Eu vou ter de 4 a 5 números, e cada número aí vai ter uma explicação. Então, por exemplo, se o número do aço começa com número 1, o primeiro algarismo é o 1, esse aço é um aço carbono, ou seja, ele não tem elemento de liga, basicamente é ferro e carbono. Se o aço começa com o número 2, lembrando que eu vou ter de 4 a 5 números aí. Se começa com o número 2, ele é um aço níquel, ou seja, tem a presença do elemento de liga aí, níquel. Se começar com o número 3, cromo níquel. 4, aço molibdênio. E assim vai, ó. 5, aço cromo. São aços liga. Não quero que vocês decorem nada, é só para vocês terem uma noção de materiais, né? Dos materiais. Só para vocês terem uma ideia. Não precisa ficar preocupado não com esse monte de nome. E aí, o que vai indicar o segundo algarismo? A porcentagem aproximada do elemento predominante na liga. E os últimos indicam a porcentagem de carbono. Então, por exemplo, se eu falar de um aço 1055, o SAE 1055, se ele começa com o número 1, ele é predominante, ele é um aço carbono. Então, ele tem predominantemente ferro e carbono. É um aço carbono. Voltando aqui, ó, número 1, aço carbono. 0, concentração do elemento químico predominante. Eu não tenho elemento químico, eu não tenho... Porque aqui ele comentou, indica a porcentagem do elemento predominante na liga. Mas aqui eu não tenho níquel, não tenho cromo, não tenho molibdênio.
E aí eu já vejo no final, como ele é um aço cromo, desculpa, como ele é um aço carbono, ele não tem elemento de liga. E aí eu venho para os dois últimos algarismos, e aí esse 55 que me fala que ele tem 0,55% de carbono. O pessoal às vezes fala que é 55%, mas não, eu tenho que pegar esses dois últimos números e dividir por 100. Lembrando que o aço vai de 0,08 a 2,11%. Então eu não posso falar que tem 55%. Ele tem 0,55. Então eu pego os dois últimos algarismos e divido por 100. Então, ó, ele tem 0,55% de carbono e ele é um ácido comum, né? Um ácido carbono. A gente tem só carbono e ferro. Agora, se eu falo de um ácido 2345, 45 no final, então eu divido por 100, eu já tenho 0,45 de carbono. Se eu vir aqui, ó, começa com 2 o número, né? Então ele tem níquel, é um aço níquel. E aí aquele 3 me fala que é a porcentagem do elemento de liga ali, o níquel. Então 2, porque de acordo com a tabela, 2 é um aço níquel. E o segundo número, que é o 3, é a porcentagem do elemento predominante na liga, que é o níquel. 52, 100, ó. Agora esse número aqui tem, esse aço aqui tem 5 números, né? Geralmente vão ser 4 ou 5. 100, então eu pego os três últimos e divido por 100, eu tenho 1% de carbono. É um aço com 1% de carbono. Se eu olhar aqui o número 5, de acordo com a tabela, o aço vai ser aço cromo, que começa com 5. E se o segundo número é 2, se o outro número aqui, o algarismo é 2, eu tenho 2% do elemento de liga predominante, que é o cromo. Tudo bem, gente? Tranquilo? Sim. Isso não precisa notar algumas coisas. Sim. Eu não escuto, Flávio. Você tá falhando o teu áudio. Não sei o que você Não falou. precisa anotar tudo, né? Só algumas coisas. Não, só para vocês terem uma ideia, depois vocês olham. Eu vou colocar no Moodle aqui depois esse slide, aí vocês dão uma olhada no slide. Não precisa anotar nada, não. Só quero que vocês entendam mais ou menos como que funciona. Não lembro como que tira. Me irrita surgir isso aqui na tela, gente. Ai, meu Deus do céu, eu não sei porque começou a surgir isso aqui. Bom, voltando. Cadê? Aqui. Então, ó. Vixe, aí tem uma tabela maior ainda aqui. Aço comum começa com o número 10, então predominantemente é ferro e carbono. Aí aparece aço de cavaco curto ressulfurado, aí é um monte de propriedade diferente, um monte de classificação diferente. Aço refosforado, aço manganês, aço níquel, níquel, cromo níquel. E depois, a título de curiosidade, vocês dão uma olhada nas tabelas aqui. O aço inoxidável começa com 52, aço silício manganês, uma infinidade de materiais, uma infinidade de materiais. E aí, eu posso adicionar elementos de liga de propósito para eu conseguir alguma característica, né, alguma propriedade no material. Posso querer aumentar a dureza, posso querer melhorar a resistência à tração, posso querer melhorar a ductilidade, posso querer melhorar várias propriedades do material. E aí eu posso adicionar elemento de liga. Então eu acrescento ao aço alumínio, por exemplo, chumbo, cobre, cromo, enxofre, fósforo, manganês, molibdênio, níquel, silício, tungstênio, vanádio.
posso adicionar aos aços para obter características que eu quero. Por exemplo, aí eu vou passar só uns exemplos aqui para vocês, para a gente ter uma ideia. Se eu adiciono alumínio, eu adiciono em pequena proporção e ele ajuda no crescimento de grão. Isso aí é a parte mais química da estrutura mesmo do material. Consigo ter um controle do crescimento de grãos. Isso aí vai influenciar na minha dureza, vai influenciar na minha resistência. Posso adicionar chumbo, que aí ajuda na usinagem desse material. Então, se eu quero ter um material que tem mais facilidade para usinar, eu posso adicionar um pouco de chumbo. Posso adicionar cobalto, que se eu vou usar um material sobre alta temperatura, ele vai aumentar a dureza desse material em alta temperatura. Posso adicionar o cobre. Posso adicionar teores de cobre aí para melhorar a resistência à corrosão. Posso adicionar cromo. Ó, melhora a resistência à corrosão. Aço com cerca de 12% de cromo resiste à ação da água e de vários ácidos. Aumenta a resistência à tração. Melhora a facilidade de têmpera. Têmpera é um tratamento térmico para aumentar a dureza. Aumenta a resistência a alta temperatura também, ao desgaste. Posso adicionar fósforo. Posso adicionar manganês, que aumenta a resistência à tração. Posso adicionar molibdênio, que melhora a resistência aí a altas temperaturas, resistência ao desgaste, dureza. Posso adicionar níquel. Posso adicionar silício. Cada um tem sua característica. Tungstênio, vanádio. Eu posso adicionar vários elementos aí para obter propriedades que eu quero. Ou melhorar, né? O material já tem uma certa dureza, mas eu quero que tenha mais. Aumentar um pouquinho a dureza. Aí eu adiciono algum material. E aí, então, isso aqui eu estou falando de elementos de liga que eu adiciono no aço. Aço, então, que a gente viu, tem a porcentagem de 0,08% de carbono até 2,11%. Quando tem mais de 2,11% de carbono, já não é considerado aço mais. É ferro fundido. E o ferro fundido ele é utilizado de forma geral quando a gente quer uma elevada resistência ao desgaste, à abrasão, a gente quer amortecer a vibração. Quando os componentes são de grandes dimensões, às vezes é melhor utilizar ferro fundido. Geometria complicada. Peças de deformação plástica frio não pode acontecer. Deformação plástica frio. E aí a gente tem algumas vantagens e desvantagens do ferro fundido. Ele tem baixo ponto de fusão. Tem elevada dureza, né? Por que ele tem elevada dureza? Ele tem bastante carbono, né? Eu falei que quanto mais carbono, maior a dureza. Então ele já tem aí mais de 2,11% de carbono, ele é bem duro. Tem resistência ao desgaste, então tem boa resistência à corrosão e ele é baixo custo. Só que ele é frágil porque ele é duro. Lembra que a gente falou de ducto e frágil? É exatamente isso, ó. Ele é grande fragilidade e baixa ductilidade. Aquele gráfico que a gente viu semana passada esse aqui, ó. O gráfico do ensaio de tração. Esse aqui, né, ó. Se eu pegar um ferro fundido, ele vai ter pouca deformação, ó, ele é duro. A gente vai aqui tracionando, ele aguenta bastante tensão, bastante força, só que de repente ele rompe.
Ele é frágil, ele tem baixa ductilidade, ele deforma pouco. Então isso é uma desvantagem, né? Dependendo do que a gente quer, dependendo do projeto. Deformação plástica. A gente não consegue muita deformação, né? Então ela é impossível. Oi, Falando no chat. oi. Pode falar, Lucas. E a soldagem é limitada. Deixa eu ver. Lucas? Professora, Oi. se eu encontrar, sei lá, por exemplo, uma chave de boca e eu quero saber quanto de por cento ela tem de tal coisa, tem alguma coisa que eu posso fazer para descobrir isso ou não? Aí é mais. Como que é o nome da palavra? Me fugiu agora, mas tem sim. Tem como você descobrir isso fazendo. É que é mais para química, né? Isso daí é mais voltado para química, mas para descobrir a composição dela, é isso, né, que você está perguntando? Tem, mas eu esqueci o nome da palavra, fugiu agora aqui, mas tem como descobrir. Sim, é isso que eu queria saber. Até, nossa, me fugiu o nome do laboratório lá em São Paulo, para análise de microscopia, enfim, para ver estrutura cristalina e para ver composição. Se eu lembrar, vou lembrar o nome mais específico. Mas tem sim, tem como descobrir a composição. Tá bom, professor. Aí, ó, voltando aqui, gente, só para resumir, que a gente também tem vários tipos de ferro fundido. O branco, o cinzento, o maleável, o dúctil, cada um tem uma estrutura cristalina. E aí a gente entra lá, que citei o nome lá, crescimento de grão, cada um tem, existem gráficos para cada um deles, de composição né, e de como que é a estrutura desse ferro e desse carbono, estrutura cristalina, a gente não vai entrar nisso, mas CCC, cúbica de corpo centrado, cúbica de face centrada, aí entra mais na parte química do processo, né, do material mesmo. Cúbica de corpo centrado, cúbica de face centrada, e aí cada uma tem uma característica, e aí a gente tem gráficos para todos eles e fotos, né, de exemplos de como que é a estrutura de um ferro fundido branco, de um ferro fundido cinzento, de um ferro fundido maleável e um que é um pouco mais, que tem um pouco mais de ductilidade aqui, ó, nodular, que é um pouco mais que os outros. E aí, limitações aqui. Não consigo passar o slide. Então, eles têm densidade relativamente alta, condutividade relativamente baixa, condução de calor, e tem baixa resistência à corrosão. Os ferros fundidos. Espera aí, gente. Aí. Tá estranho meu computador. Deixa eu ler aqui. A maioria do. O que, que ele falou mesmo? Chave de boca, né? Cromo vanádio, não sei se é assim que escreve. É, cromo vanádio. É que eu estava vendo um vídeo sobre forjamento de armas brancas. Aí a pessoa ia usar uma chave de boca, mas ela não sabia se era o tipo de metal certo que ela queria. Aí eu fiquei na dúvida se dá para saber o tipo. Dá sim. O certo é ter especificação, mas se você não sabe, tem como descobrir. Só que não sei se vale a pena, né? Todo o gasto para isso, né? Porque você vai ter que
estudar a fundo aí a peça, né? No caso aí, a chave, né, que você falou. Mas tem que ter uma especificação, né, quando você tem uma ferramenta, né? Deixa eu ver o que o Douglas está escrevendo aí. Não, professor, não tô escrevendo nada, não. Ué, parece... Geralmente as chaves são igual, como o Bruno falou ali, são de cromo vanádio e aço carbono, né? Uhum. Essas ferramentas assim mais utilizadas, a não ser ferramenta de usinagem, que daí varia muito. Sim. E aí, falando do... Eu não sei por que não tá aparecendo meu... Olha, começa a me irritar aqui, porque não aparece meu... Eu passo o mouse, ó, só aparece aqui embaixo a setinha. Aliás, nem aqui embaixo tá aparecendo. Aí não aparece aqui em cima. Não sei por que dá esses problemas. De um... Ah, antes de falar de aço inoxidável, deixa eu deixar assim, ó, que é mais fácil. Vocês estão enxergando, né? Tá muito ruim no modo apresentação. Aí voltou. Então, ó, a gente, só para resumir aqui, a gente falou de liga ferrosa. Quando a gente falou de metais lá em cima, a gente falou que tem as ferrosas e as não ferrosas. Ferrosa, a gente fala de aço e ferro fundido. A gente fala aqui fofos, ferro fundido, nomenclatura para ferro fundido. E quando eu adiciono elemento de liga no aço, ele é um aço liga. E aí os elementos de liga servem, por exemplo, para aumentar a dureza do material, resistência mecânica, conferir resistência à corrosão, resistência ao calor, ao desgaste, capacidade de corte, melhorar a propriedade elétrica e magnética. Então eu adiciono elemento com algum propósito. E aí aqui, uma classificação francesa de aço carbono, eles falam muito em aço doce, meio doce, duro. Não sei se vocês já ouviram falar. Mas na classificação deles, ó, um aço extra doce, ele tem de 0,05% a 0,15% de carbono. O doce de 0,15 a 0,30. Meio doce de 0,30 a 0,40. Meio duro, 0,40 a 0,60. Um aço duro, 0,60 a 0,70. E extra duro, 0,70 a 1. E aí um aço conhecido aqui bastante para a gente, o aço inoxidável, o principal elemento de liga dele é o cromo. Que até comentou aqui em cima do elemento cromo, ó. Cadê aqui o cromo? Aqui. Que melhora a resistência à corrosão, né? Quando a gente tem 12% de cromo, ele resiste à água, vários ácidos, né? Não corrói. Então, aço inoxidável, para ser considerado inoxidável, ele tem que ter aí, no mínimo, 10,5% de cromo adicionado aí no aço. Aí, então, a gente não tem oxidação em ambiente normal. E aí, o que acontece? Esse cromo ajuda a formar um óxido protetor na superfície que impede o contato com a atmosfera. Então, impede a corrosão. São mais caros, né? Enfim, aço inoxidável. E eles podem conter níquel, molibdênio, cobre. Mas a gente adiciona aí o principal elemento é o cromo. Quando a gente fala em aço inoxidável, é o cromo que está ali. E aí, ó, eles são muito utilizados aqui, ó, exemplos aqui, né, ó, na aviação. Deixa eu ver se tem mais fotos. Não tem. Contém quantidade suficiente de cromo, que eles são considerados elementos, aço de alta liga. Tem bastante porcentagem de cromo, mais que 10,5. São resistentes à corrosão. E aí essa camada protetora de óxido aí que impede a corrosão, né? Que é o cromo que faz, né, formar essa camada protetora de óxido. É um filme insolúvel que é formado sobre o aço e ele se desenvolve quando é exposto ao oxigênio. Uma camada muito fininha, não é visível, suscetível à corrosão pontual em ambientes muito ácidos. A gente viu lá que às vezes com elementos com 12% de elemento de liga ele reage bem a ambientes ácidos.
E é mais ou menos isso. Aço inoxidável. E ele é bastante usado, igual eu falei, né? Na área, na aeroespacial, na área de aviação aqui. É meio caro, né? Área automotiva, industrial, equipamento cirúrgico é muito utilizado. Para E aí, fazer, para fazer cavidade também de mods também, né, professor? sim. Uhum, A gente usava muito lá o 360. uhum. Lá no, sempre esqueço, no Senai, Fatec. Não? Oi? Onde que você utilizava? Na empresa ou lá no curso que você fez? Na empresa, Ah, na empresa. Eu achei que era no Senai, lá no, na, na ITEC. na ETEC. Eu sempre confundo. E aí eu ia pedir para vocês só pesquisarem aqui, mas depois eu... Acho que eu não, por enquanto eu não vou pedir nada, não. A gente está muito no começo aqui ainda. Aqui, na verdade, eu tinha pedido para o pessoal pesquisar 5 tipos de aço ou ferro fundido, com suas respectivas classificações. E indicar possíveis utilizações na construção de elementos de máquinas ou dispositivos complexos. Pesquisar 5 tipos de aço, ou ferro, qualquer ferro fundido, né? Falar sobre qual que é a classificação desse aço que você está falando e possíveis utilizações desse aço ou ferro fundido na construção de elementos de máquinas ou dispositivos complexos. Eu tinha pedido isso daqui para o pessoal da outra turma. Nath, Hum, semana passada eu assisti sua aula. Como tá a presença? Porque eu não participei, né? Daí eu acho que você já dá falta automaticamente. então, quando eu for pedir para vocês, por exemplo, agora seria uma forma de eu pedir, por exemplo, essa lista e quem me entregar, que eu comentei com o pessoal, Flávio, que pra vocês tentarem, né, participar das aulas síncronas, né, ao vivo aqui, que eu vou olhar quem está participando, né? Mas aí a cada 2, 3 semanas eu peço uma atividade para vocês me entregarem, abro lá no Moodle, e aí vocês me entregando atividades ficam com presença naquelas 2 semanas, vamos supor. Essa semana agora eu finalizo sexta-feira, sexta e sábado no caso, né? E aí peço uma atividade para a semana que vem. Aí vocês ficam com presença nessas semanas. Então quem vai entregando as atividades que eu vou pedindo, vai ficando com presença. Mas não se preocupa não, que foi a primeira aula, não tem problema. Mas eu vou acompanhar quem tá participando das aulas síncronas. Tanto é que eu vou dar uma olhada agora aqui para anotar, porque às vezes o pessoal não aparece, não entrega as atividades e, e aí depois no final o pessoal quer entregar tudo de uma vez, né? E aí eu vou controlando semana a semana se está entregando ou não. Não sei se deu para entender, deu, Flávio? Entendi, sim. O Bruno está perguntando se fibra de carbono é um metal. É uma fibra sintética, né? Fibra de carbono é uma fibra sintética. Possui propriedade assim semelhante a de aço, por exemplo. É leve e tal, mas é uma fibra sintética. Não é um metal, não. Indústria alimentícia é muito utilizado o aço inoxidável, sim. Tá até escrito aqui, né? Ó. Panela, talher. Vou perguntar isso agora. É mais para não enferrujar, é isso? Isso. Isso mesmo. Que é a corrosão que a gente fala, né? É essa resistência à corrosão que a gente fala. Porque às vezes o metal em contato com a atmosfera enferruja, né? É a palavra que a gente conhece, né? O metal em contato com a atmosfera, às vezes, por isso que fala aqui que forma uma película. O cromo ajuda a formar uma película que protege da atmosfera e aí não enferruja.
Tudo bem? O Bruno quer falar alguma coisa? Não, não. Tranquilo, até quero que vocês falem aí para ir ajudando na. Eu ia desativar ativar o mudo aqui da. Acho que a Alice tá com algum problema. Não, mas podem falar sim, os meninos. Eu não sei se o Bruno trabalha na área de mecânica, alguma coisa do tipo, se tem contato. Eu sei que o Douglas tem. Eu não lembro mais, assim, mais dos meninos se o Arthur tem, tá trabalhando, o Gustavo, eu não lembro. O Iago. Mas se vocês tiverem alguma coisa para falar, pode falar sim. Você tá trabalhando com o quê, Bruno? Você tá trabalhando ou não? Pode parar de gravar, Nath, ou você vai continuar? Ah, acho que pode, é melhor. Já vai dar 50 minutos, né?